Então, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é nada mais é que uma sequência de números. Então, uma sequência de números muito fácil aqui. Vamos começar com um exemplo. A sequência é assim, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que essa sequência de números tem de interessante? Ela possui um padrão muito fácil de perceber, né? Se eu do 1 para chegar no 2, eu tenho que somar 1. 2 mais 1, eu chego no 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, você percebe que eu estou sempre somando 1. Então, se eu quiser saber o sexto elemento dessa sequência, ou seja, o próximo aqui seria 6. E assim por diante. Essa sequência, ela é conhecida, ela tem um padrão. Eu conseguiria dizer muito a respeito dessa sequência. Se eu quisesse somar todos os termos da sequência, seria, por exemplo, se eu quisesse somar os 5 termos dessa sequência, seria somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Se eu quisesse saber o décimo elemento, que é 10, né? No caso, seria bem fácil saber qual é o décimo elemento. Então, é uma sequência que tem um padrão e eu consigo dizer muita coisa sobre essa sequência. Tá? Vamos dar um outro exemplo. A sequência dos números pares. Ela tem um padrão interessante que ela está sempre somando 2. Tá? 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Qual seria o próximo termo? 12. E assim por diante. Ela é uma sequência bem fácil também, com um padrão muito bem estruturado, de fácil percepção. Uma outra sequência interessante seria uma sequência que ela vai decrescendo. Todas as duas sequências estão crescendo. Essa aqui ela está decrescendo. Como ela está decrescendo? Sempre diminuindo 1, ou seja, está somando menos 1. Ela está sempre diminuindo 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1. Tá? Qual seria o próximo termo? Seria menos 1, menos 1, então o próximo termo seria menos 2. Essa sequência tem uma coisa interessante. Todas elas você está sempre somando uma constante. Nesse caso, qual é a constante aqui? É sempre 1. A gente chama de razão. Tá? Dessa primeira sequência. Da segunda sequência, qual seria a razão da segunda sequência? Qual seria a constante que eu estou sempre somando? Seria 2. E nesse caso, eu estou somando uma constante negativa, que seria menos 1. Esses dois casos aqui, a sequência é uma sequência crescente. Tá? Esse aqui é uma sequência decrescente. Então, elas são progressões, tá? Apesar dessa sequência aqui ser uma regressão, ela está regredindo, a gente também chama de progressão, tá ok? E ela é aritmética, você está sempre somando, você está sempre fazendo uma operação aritmética, né? Que seria somar uma constante. Então, por isso que o nome é progressão aritmética, a gente chama de PA, tá? Que seriam os termos iniciais do termo progressão aritmética. Então, uma PA é uma sequência que ela está sempre somando, o próximo termo é sempre a soma do anterior com uma constante. Tá? Então isso seria uma PA. Vamos dar um exemplo, um outro exemplo. Uma sequência que é só 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Então eu sei muita coisa dessa sequência, né? Ela sempre 0, 1, 0, 1, ela sempre tem esse padrão. Agora, essa sequência é uma PA? Não. Por quê? Vamos ver. De 0 para 1 tem que somar 1. E de 1 para 0 tem que diminuir 1. Pronto. Ela não tem a mesma constante, não é uma PA. Apesar de ter um padrão muito bem comportado, uma estrutura muito bem conhecida. Se eu quiser saber a soma desses termos, é só somar os termos número 1. Se eu quiser saber qualquer termo dessa PA, também é bem fácil, tem uma estrutura muito bem conhecida. Vamos para outro exemplo. Um exemplo assim, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 e assim por diante. Essa sequência ela também tem um padrão muito bem conhecido, tá? Porém, ela também não é um APA. Por quê? De menos 1 para chegar a 1 tem que somar 2. E de 1 para chegar a menos 1 tem que diminuir 2.
Então pronto, ela não é uma PA, porque ela não tem uma soma constante, não tem uma razão constante. Vamos pegar um último exemplo, seria essa sequência 3, 1, 4, 1, 5. Essa sequência, apesar dela aparentemente não ter um padrão, ela pode ter um padrão que a gente não está enxergando agora, ela, apesar disso, não, apesar dela aparentemente não ter um padrão, ela pode ter um padrão desconhecido, mas ela certamente não é uma PA, que é o objeto do estudo, né? Porque 3, para chegar na 1, você tem que chegar a 2. E 1 para chegar a 4, você tem que somar 3. Portanto, isso aqui não é uma PA, você não tem uma soma constante. Então, vamos ver o seguinte. Se a gente quisesse somar os termos de uma progressão aritmética qualquer. Então, vamos ver um exemplo. Se eu quisesse somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até mais 100. Quanto é que vale isso? Então, conta a história que essa questão foi colocada numa terceira série do primário por um professor que queria deixar os seus alunos bem ocupados. Você fazer essa conta é, é bem um trabalho bem árduo fazer toda essa conta. Mas o professor não sabia que na sala tinha um dos maiores matemáticos de todos os tempos, chamado Gauss, tá? Carl Friedrich Gauss. Gauss, ele respondeu rapidamente o valor dessa soma. Só, só que como que ele fez essa conta tão rápido? Vamos ver um exemplo mais simples. Um exemplo mais simples. Vamos ver essa soma aqui. Quanto é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6? Bom, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Então, essa soma dá 21. Tá? Agora, como que o Gauss notou fez uma conta tão rápida aqui para até 100? Então, vamos ver aqui. Olha o que ele notou. Interessante. Isso aqui é uma PA. Então, é uma sequência que tem uma estrutura. Então, a soma também tem uma estrutura. Vamos ver aqui. Ó. Se eu pegar o primeiro e o último termo, quanto é que dá essa soma? 7. 1 mais 6, 7. Se eu pegar o segundo com o penúltimo termo, 2 mais 5, 7. Fazendo dessa maneira, 3 mais 4, 7. Então, 3 vezes 7, 21. Ou seja, o Gauss ele pegou sempre os termos das pontas e somou. Tá? Ele viu que a soma dos termos das pontas é sempre uma constante. Nesse caso é 7. Agora, como eu estou sempre somando sempre dois termos, tá? Sempre os termos das pontas, quantos termos eu tenho? Bom, eu tenho 6 termos. Como eu estou somando sempre dois termos, então eu tenho que dividir por 2 aqui. Então foi essa conta que o Gauss fez para chegar a 21. Para chegar à solução dessa soma toda aqui. Então como a gente pode fazer essa conta? Quantos termos eu tenho aqui nessa PA? 100. Como eu vou pegar sempre 2 a 2, então eu tenho que dividir por 2. Agora, quanto é que dá a soma dos termos das pontas? Bom, 101. Sempre é 101. Então, essa conta aqui vai dar 5.050. Essa foi a conta rápida que o Gauss fez. Tá? Aí a gente podia pensar assim, será que essa conta, será que isso aqui vale para qualquer PA? A gente poderia fazer o seguinte, que a soma de n termos de uma PA, ela é o primeiro termo da PA mais o último, tá? Isso aqui é sempre constante. Multiplicar para o número de termos da PA dividido por 2, porque eu estou sempre pegando dois grupos. Tá? Então a gente vai ver no próximo vídeo
que essa soma vale para qualquer PA. Essa fórmula aqui vale para qualquer PA. Qualquer PA tem essa estrutura. Tá? Então, nos vemos no próximo vídeo.